Não, tem a ver com as minhas conversas com Chico Xavier sobre o futuro do Brasil. O que ele passava para você? O que foi que ele te foi falado? Bom, é muito delicado falar isso nesse momento, mas ele previu tudo que nós vivemos até aqui. Em um passado não tão distante, Chico Xavier, renomado médium brasileiro, lançou uma previsão que ecoa de maneira assombrosa nos acontecimentos atuais do Brasil. Suas palavras, permeadas de uma sabedoria transcendental, revelaram um cenário que muitos julgaram inimaginável na época. Contudo, à medida que os dias avançam, testemunhamos a materialização surpreendente de suas visões proféticas. Diante desse panorama desconcertante, é inevitável sentir uma dor coletiva, uma preocupação que ecoa nas mentes de todos aqueles que contemplam o que se desenrola diante de nós. Em 1989, há 33 anos atrás, eu tive uma conversa muito grande com Chico Xavier sobre o futuro do Brasil. Na época... Era numa época de redemocratização ali, não era? Na época era a primeira eleição presidencial. Haviam vários candidatos, mas dois estavam na frente, o presidente Collor e o Lula. Sim. E ele se posicionou claramente contra o Lula, apoiou o presidente Collor abertamente, recebeu o presidente Collor várias vezes em sua casa, e a partir daí ele vai traçar para mim o que seria todo o desenvolvimento do Brasil. E um pouco antes disso, ele já havia previsto o que nós viveríamos na morte do Tancredo Neves, que foi alguns anos antes, 85, antes do José Sarney assumir a presidência. 85, 86, por ali. Ele previu tudo. Eu não vou dizer o que nós vivemos, todos nós sabemos, né? Ele previu tudo, as prisões, os escândalos de corrupção. Quando você diz prisões, você diz que ele previu prisões de presidentes. Porque não foi só um. Vale lembrar que o Michel Temer também foi preso um pouco tempo, mas também foi preso um determinado tempo ali, acho que em 2019. Só para não falar que estamos falando de uma pessoa específica. O Michel Temer foi preso também. Não, eu estou falando de pessoas, não somente presidente, mas pessoas ligadas à política. Ligadas à política, né? Sim. E que previu essa guinada à direita, que só a gente viu com a eleição do Bolsonaro. Sim. Eu tenho 60 anos de idade e já vivi várias eleições presidenciais. Sempre há essa polarização. Isso não é da agora. E isso não é do Brasil. Isso é no mundo inteiro, é assim. Eu acho que a gente não deve também demonizar o momento da democracia. Isso faz parte da democracia. É na democracia que as propostas se apresentam, não é? Então, todos os candidatos, na minha visão, qual que é a obrigação moral de todos os candidatos? Apresentar as suas propostas. Sim. Para que nós saibamos exatamente no que nós estamos votando. Então, vamos ter essa clareza, independentemente de pessoas, porque o presidente da República é uma pessoa apenas, né? Atrás dele vem toda uma entourage de pessoas, de personalidades, de projetos em todos os campos da sociedade humana, no nosso caso em especial da sociedade brasileira, que interessa a todos nós, né? Então, é isso que nós precisamos analisar. E essa polarização, ela sempre ocorre, ainda que nós tenhamos vários candidatos, é o caso do Brasil, em algum momento surge a conversa do voto útil, e as pessoas antecipam o segundo turno votando naquele para que ele acha que vai para o segundo turno, né? Isso ocorre não somente no Brasil, como também no exterior. Então, eu não vejo problema na polarização, ao contrário, faz parte da democracia. O que eu vejo problema é justamente você impedir que uma das partes se manifeste, né? Impedir que as pessoas apoiem A, B ou C, ou que a opinião de A, B ou C não possa ser expressa livremente.
se nós pretendemos estar numa democracia, que todos tenham voz e não sejam perseguidos injustamente por sua própria voz, não é? Nós todos temos o direito de votar em quem nós quisermos, em quem nós escolhermos, e não temos que dar satisfação aos outros pelo nosso voto. Especialmente num segundo turno, escolheu esse voto conscientemente. Nós temos que parar com essa bobagem de atacar as redes sociais dos outros pelas suas escolhas políticas, né? Eu próprio recebi um ataque violento daqueles que seguem o candidato contrário, porque expressei o meu voto e a minha opinião. Sim. Ora, acaba sendo aquela história, né? As pessoas acabam agindo de acordo exatamente com o que elas apontam no outro candidato, né? O que elas acusam o outro candidato de ser, acabam sendo elas próprias. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque a gente não ser o espelho, existe muito mureteiro, daquilo, né, que a gente ataca. Existe muito pessoa que fica em cima do muro, né, Geraldo? E assim, minha visão nesse momento agora, a gente tá no segundo, assim, bem rapidamente, só pra pincelar. Muita gente acha que de cima do muro você consegue olhar de um lado o paraíso e do outro lado o inferno. Só que assim, a verdade é que você descer do muro já é o paraíso. O próprio muro é o inferno, né? Eu acho que o próprio muro é o inferno. Mas a pessoa tem o direito de ficar em cima do muro. Ela tem o direito de não expressar para os outros, afinal de contas, ela pode acabar sendo prejudicada por A, B, C e D por conta daquilo, e ela tem que olhar para a vida dela. Isso é um fato. Em relação à polarização, é óbvio que tem que existir, porque se não tiver polarização, a gente vive uma ditadura, né? De qualquer maneira... mas exatamente. Assim, se você está numa democracia, é sinal que vai ter embate político. Sim, é o lado A, porque, lado B. Exatamente, vamos olhar o seguinte, os países que não têm embate político, não é? Que não têm polarização, eles têm o quê? Votações com 99,9% no ditador. Sim. Votações falsas. Quando eu digo de polarização, eu tô falando dessa polarização extrema, de pessoas matando pessoas por conta desse tema, é isso que eu quero dizer. Isso aí é fanatismo. Fanatismo, uma polarização extrema, é o extremo de um lado e o extremo de outro, né? E aí eu quero saber, justamente se dentro esse século XXI aqui que a gente tá, próxima eleição, a gente vai estar mais próximo de 2030 do que de 2020, se existia alguma previsão do Chico com relação à mudança de sistema político brasileiro. Porque veio recentemente aqui o Rafael Hungria, muita gente é contrário a ele, muita gente gosta, ele é do ecossistema Dáquila, e falou que alguns seres extraterrenos falaram para ele, Rafael, estava aqui a prova, que nos próximos 4 anos o Brasil mudaria drasticamente seu sistema político. Mentira minha? Sim, falou. Foi falado isso. Existe alguma previsão, algo em relação a isso ou não? Bom, eu não posso te responder porque eu não sei neste aspecto. Eu digo do Chico, tá? Em relação ao Chico. Em relação ao Chico, eu acho que já está configurado nas urnas o que o Chico previu. O Chico previu uma guinada à direita. Essa guinada já foi feita, independente do Bolsonaro ser eleito ou não. Por quê? Porque a Câmara Federal, o Senado e os estados brasileiros elegeram representantes mais do centro-direita do que do centro-esquerda. Isso aí já está definido no primeiro turno, confirmando uma das previsões do Chico Xavier. Esperamos que este vídeo tenha despertado em você reflexões valiosas sobre as previsões marcantes de Chico Xavier para o futuro do Brasil, especialmente no contexto das eleições. Queremos saber a sua opinião. Comente abaixo compartilhando suas ideias e perspectivas sobre o posicionamento do Chico Xavier em relação a esse tema crucial. Não se esqueça de deixar o seu like se apreciou o conteúdo e se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. Para explorar mais sobre as visões do Chico Xavier e outros assuntos relacionados, confira os vídeos disponíveis no card acima. Agradecemos por fazer parte desta jornada de reflexão e aprendizado. Até o próximo vídeo.